Parece uma coisa engraçada. Volta pro âncora e o cidadão não dá uma risada. Eu me divirto trabalhando. E outra coisa, eu não sei se você já viu aqui, nós trouxemos também uma faixazinha. Bom, Né? Aliás, eu acho o seguinte, se a gente não tivesse divertido no trabalho, é bom a gente parar. O Timão vai ganhar a Copa Libertadores no ano que vem? E sabe aquela figurinha do apresentador de telejornal que não pode rir, bababé? Nós acabamos com isso. Hoje, no nosso cartão de visita, recebemos o professor, historiador, jornalista e também advogado, Heródoto Barbeiro. Heródoto é referência entre os jornalistas. Ao longo da sua carreira, coleciona casos interessantes e é do tipo que adora misturar-se ao povo para conhecer histórias interessantes. Apaixonado por Kombi, sabe como o dia começa, mas nunca como termina. Realmente um apaixonado pela profissão e um eterno observador do cotidiano. Que honra! Mestre Heródoto Barbeiro, quantos anos de jornalismo? Débora, uma honra para mim. Muito obrigado aqui pela gentileza do seu convite para o seu programa. Para mim, realmente é uma satisfação estar aqui com você. Nós que ficamos felizes. Quantos anos já de jornalismo? Olha, eu sou um jornalista tardio, como você sabe. Eu estou com 65 anos de idade, eu me tornei jornalista mesmo, vivendo jornalismo aos 42. Então, você tem uma ideia, antes de ser jornalista, você falou agora um pouquinho, eu fui professor de História. Eu dei aula de História durante 25 anos, dei 12 anos na USP, achei até que ia fazer carreira na Universidade de São Paulo, né? Ainda é apaixonado por lecionar? Sou. É? Não, por lecionar nem tanto, porque não tenho mais tempo. Mas por História, sim. Recentemente, até você sabe que a gente teve aqui a cobertura dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Aí tive a oportunidade de participar junto com os companheiros aí da abertura. Então, uns tequinhos de história do México, de Guadalajara, aquela coisa toda que eu me lembrava, né? Foi a minha contribuição aqui na abertura da nossa programação. Que ótimo. Agora, nesse tempo todo, quanta história você tem para contar para a gente, né? Dos seus trabalhos em rádio, em televisão, o que mais você fez na sua carreira? Bom, para você ter uma ideia, eu fiz muita coisa na minha vida. Para você ter uma ideia, eu comecei minha vida trabalhando como auxiliar de mecânico. Eu fui auxiliar de mecânico, eu fui borracheiro quando era pequeno. Nossa, que história interessante essa, hein? Porque a minha família é uma família muito pobre de uma região de São Paulo chamada Baixada do Glicério, que é uma região pobre. Então, meu pai tinha uma oficina mecânica, eu trabalhei com meu pai. Fica ali pertinho da aclimação? Não, fica ali perto do Parque Dom Pedro II, em frente àquele quartel antigo que tem lá. Era bem ali. Então, eu trabalhei, nasci naquela travessinha chamada Travessa do Hospício. Aí, agora eu entendo. Mas é brincadeira. O nome da rua depois virou Rua Niuaque. Mas eu nasci ali, naquela região central. Então, eu fiz muita coisa, para você ter uma ideia. Né? Se eu te contar, eu tenho até brevet. Jura? De piloto de aviação eu tenho, porque eu tirei na época, eu voava, porque gostava de voar. Meu irmão dava aula de aviação e um dia me deu na telha, vou tirar o brevet. Fui lá, acabei tirando o brevet com ele. Pra você ter uma ideia das coisas distintas que eu fiz na minha vida. E um belo dia, por ter me tornado budista, né, e também por ser professor da USP, lá na área de estudos orientais, eu me matriculei no curso de japonês e fiz 2 anos de japonês na USP. Fiz vestibular para o curso de... Você fala japonês, Heródoto? Não, eu não falo mais. Eu estudei japonês, mas estudei há 20 anos atrás. Arranha alguma coisinha de japonês. Mas eu estudei cultura japonesa, língua japonesa, então para você ter uma ideia da diversidade de coisas que eu já fiz na minha vida. E você, como professor, o que você acha hoje do ensino no país, né? Já tem uma crise que dura um bom tempo, não tem? Tem exatamente. Agora, sabe por que também tem uma crise? A responsabilidade não é só da escola, nem do professor, nem do diretor. É porque os pais, antigamente, principalmente, estou falando também da minha família, os pais acompanhavam muito os filhos na escola. Ficavam em cima, Ficavam né? Em cima. Ia na escola, ajudava o professor. Se você tivesse um problema com o professor, o pai ficava do lado do professor. Hoje não. O pai vai lá para brigar com o professor, brigar com a escola e não ajuda a escola. E a escola só vai bem se a comunidade abraçar a escola. Se a comunidade não abraça, a gente não tem uma escola de boa qualidade. Então é uma parceria, né? Sem dúvida alguma. Não é só culpa do governo, né? Não. A responsabilidade é nossa, porque educação não é só na sala de aula, não. Educação é tudo aquilo que a gente aprende ao longo da vida. E o que falta hoje para o jovem brasileiro? Por que será que a gente acaba trocando livros clássicos como Capitães de Areia, por exemplo, por Harry Potter? Eu acho que isso se deve a 2 coisas. Primeiro, os veículos de comunicação de uma maneira geral, né? O cinema de uma maneira geral. E principalmente hoje, que o jovem tem acesso à internet.
Né? Então ele começa a ver aquele monte de coisa, ele quer ler o Harry... Tomara que ele leia o Harry Potter. Pior que não lê nada, mas né? também leia Capitães de Areia. Não, tudo bem. Agora, o pior é quem não lê nem o Capitães de Areia, nem lê o Harry Potter. Né? Porque a gente tem que mexer com leitura. Então eu acho que isso tem feito com que, vamos dizer, essa literatura mais não nacional, você citou o Jorge Amado, né? A gente pode falar, por exemplo, do Machado de Assis. Pergunta para a moçada aí, quem é que já leu um livro do Machado de Assis? Você vai se surpreender com pouquíssima gente. E eu estou percebendo esse seu lado bem-humorado. Você está sempre alegre, né, Heródoto? Você está sempre de bem com a vida. Eu tô. Tem algum segredo para isso? Tem. Qual é? Não é um segredo. É yoga. É mesmo? Você sabe que tem o yoga do bom humor ou não? Tem uma prática de yoga, que é uma prática que você, quando levanta e vai trabalhar... Me conta que essa é boa. É o seguinte, essa é uma prática desenvolvida por um mestre do yoga chamado Rajneesh. Tem para vender aí na livraria. E ele conta o seguinte, é um yoga de gargalhada. Você está brincando coisa de você maluco, acorda né? dando gargalhada. Não, eu vou trabalhar dando gargalhada. As pessoas que me olham, esse cara deve ser louco. Quer dizer, você faz uma massagem no seu rosto também, né? Exatamente. E não é, você se prepara de uma maneira melhor para a vida. Agora, eu falo isso, cara, esse cara deve ser maluco. Mas não é. É uma prática do yoga que vem lá daquele tempo antes de Cristo. Durante muito tempo você trabalhou em rádio, trabalhou também em outra emissora e agora aqui na Record News, comando de um grande jornal. Como é que foi essa transição? Como é que foi tudo isso na sua vida? Você está sempre em paz. É o segredo para estar conquistando novas etapas? Olha, eu parto do princípio que é o seguinte, é o princípio da impermanência. Eu acho que a única coisa permanente é a impermanência. As coisas estão mudando constantemente. Elas passam na sua frente e você diz, olha, eu aceito ou não aceito. Por isso, o dia que eu recebi um convite, uma conversa aqui com o pessoal da Record News, né, com o diretor, o Douglas, para conversar aqui sobre a Record News, e eu fui conversar com ele, eu achei que era uma grande oportunidade, primeiro, de vir para um ambiente novo, maravilhoso como esse, com colegas maravilhosos que estão nessa redação. E, na verdade, o que nós fazemos aqui? Um jornal feito por uma equipe, é um grupo de pessoas. E você gosta do seu trabalho? Eu gosto do meu trabalho e gosto das pessoas que estão fazendo junto comigo. Então, um trabalho de equipe, porque jornalismo só se faz equipe, ninguém faz jornalismo sozinho, né? Então, nós estamos aqui agora nessa equipe e, olha, queria dizer para você que eu sou extremamente contente de ter sido convidado e ser integrado aqui no time da Record News. Época de rádio. Durante muito tempo você trabalhou em rádio e a gente percebe que muitos profissionais de rádio foram para a TV. Você tem muita história para contar sobre isso, não tem? Tenho bastante. Para você ter uma ideia, eu conheci uma boa coleção né, de grandes pessoas do rádio, da televisão, que vieram do rádio. Né? Mesmo porque, como você sabe, eu trabalhei durante um bom tempo na Rádio Globo. Né? Trabalhei na Rádio Celso, trabalhei na Rádio CBN, trabalhei em uma série de rádios, trabalhei na Jovem Pan durante 7 anos e fui colega, entre outros, por exemplo, do Osmar Santos, que foi talvez o maior locutor esportivo da minha época. Né? Trabalhei com o Faustão, comecei trabalhando com ele na Rádio Jovem Pan. E o Faustão hoje é um apresentador também bastante conhecido. Então eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira de algumas pessoas, eu não porque eu fiquei no jornalismo, né? Mas o pessoal que foi para o talk show, que foi para grandes programas vamos dizer assim, mais abertos, né? Eles tiveram carreira mais interessante. O Reinaldo Gotino, aqui da Record, foi meu colega de trabalho. Olha só, que coisa, Né? hein? Trabalhamos juntos durante uns 5 ou 6. Você sabe que programa que eu fazia com ele? Qual era? Era o seguinte, ele fazia de 4 para 6 e eu começava às 6. Só que eu entrava às 5 para 6 e fazia um bate-papo com ele. E aquilo pegou uma força tal, ficou tão legal, que nós demos o nome de Hora da Abobrinha. Hora da Abobrinha, olha só que interessante. E hoje, qual é o perfil do novo jornalista, Heródoto? Olha, eu acho que o perfil do novo jornalista é uma pessoa, primeiro, que está integrada e preocupada com as questões da ética jornalística, sem ética não se faz jornalismo, do interesse público, não é? E olha, que conquista extraordinária que é, por exemplo, a existência aqui da Record News. Porque ao lado de outras emissoras que fazem jornalismo, e eu acho que elas fazem bom jornalismo, nós também fazemos. E é melhor para a sociedade, porque mais diversidade, nós temos mais uma oportunidade de falar com as pessoas e mais do que isso, a gente criar espírito crítico nas pessoas, porque é isso que a população brasileira precisa para poder ter a rédea do país nas suas mãos. Você é uma pessoa que parece satisfeita realmente com o que faz, está bem integrado e o segredo de tudo isso é realmente gostar, amar, né? Sem dúvida alguma. Olha, eu vou te contar, eu me divirto trabalhando. Né? Aliás, eu acho o seguinte, se a gente não estiver se divertindo no trabalho, é bom a gente parar. Eu me divirto trabalhando, né? Isso não quer dizer que a gente não leva a sério, obviamente que a gente leva a sério. Mas eu digo, eu acho que o trabalho da gente tem um lugar onde você se diverte, você encontra pessoas que você gosta, você troca ideia, você aprende muita coisa. Né? Então, eu estou absolutamente feliz
por estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Em dezembro de 2006, você teve um pré-infarte. Tive. 5 anos depois, como é que você vê isso na tua vida? Olha, eu achei que foi uma oportunidade, mais uma vez, que eu já tinha passado por alguns problemas, de chegar muito perto da morte. Porque quando eu soube que eu estava com obstrução aqui no coração, né, o médico olhou bem para mim e falou assim, olha, não dá para colocar um stand, não dá para colocar aquela molinha aqui, né? Falei, por quê? Ele falou, porque está num lugar muito perigoso e a gente não pode mexer. Eu falei, o que é que o senhor me recomenda? Ele disse, olha, eu não sei o que você vai fazer, mas se eu fosse você, eu operava isso agora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você está correndo risco de vida. Eu falei, então vamos operar agora. E fiquei internado no Samaritano, no Hospital Samaritano em São Paulo, né? E fui operado por um médico extraordinário, chamado Dr. Chacuri, estou 000. E isso é questão de confiança também, tá? Zerinho bala. Olha só, o que mudou na sua vida depois disso? Você começou a refletir sobre algumas coisas? Não, sabe por quê? Não, foi normal para você? Não, foi normal. Eu vou te contar por quê. Eu já disse a você que eu sou budista. Os budistas meditam muito sobre a morte. A morte faz parte do cotidiano do budismo, mais do que outras religiões, né? A morte é uma coisa vista no budismo como sendo o cotidiano, todo dia. Então, não é uma coisa excepcional, né? Como em outras religiões, que é um grande acontecimento nascer e um grande acontecimento morrer. No budismo não é um grande acontecimento, né? Porque os budistas têm outras crenças. Então, para mim, foi uma coisa absolutamente tranquila, eu estava absolutamente tranquilo. E acaba valorizando mais ainda a vida. Bom, sem dúvida, a vida nós temos que valorizar todos os dias. Agora, uma vez em Santos, você deu uma entrevista e afirmou algo extremamente polêmico. E esse é o tema do mural da nossa semana, hein? Não se faz jornalismo sem se fazer vítimas. É assim mesmo? Exatamente. O que quer dizer com isso? Não quer dizer que o jornalista mata ninguém, né? Nem dá tiro em ninguém, né? Quer dizer o seguinte, quando você publica uma notícia que não incomoda ninguém, não é jornalismo. Tá certo? A notícia é aquilo que incomoda algumas pessoas, ou para o bem ou para o mal. Tá certo? Então, por exemplo, se eu disser, olha, um Coringão, né? Dou uma notícia, recebeu R$500 bilhão de dinheiro público para fazer o Itaquerão, isso incomoda, lógico. Então, é notícia. Se não incomodasse absolutamente ninguém, não é notícia. Essa função investigativa do jornalismo, questionadora, que é importante, que impulsiona as pessoas e leva todo mundo a refletir, não é isso? Sem dúvida alguma. E outra coisa, é bom também a gente entender, principalmente os governantes, que a função do jornalista é aquela função de que em inglês a gente chama de watchdog, de cão de guarda. O jornalismo tem que fiscalizar o poder público, tem que fiscalizar todo esse pessoal aí que faz parte do Estado, dos governos e são pagos pela população com o dinheiro dos impostos. Você faz parte da SAT. A SAT é uma ONG. Conta pra gente um pouquinho, Heródoto. Olha, Débora, não sei se você sabe, você me perguntou tantas coisas, né, que eu sou dono de uma reserva ambiental. Eu tenho uma reserva ambiental. Já vi uma entrevista a respeito disso. Na estrada Mogi-Bertioga, que é um pedaço da Mata Atlântica, onde eu tenho uma casa dentro da reserva ambiental e todo final de semana que eu posso, eu vou para lá. Ali do lado tem uma comunidade, que é um distrito chamado Taiaçupeba. E eu faço parte da ONG, chamada Sociedade Ambiental Taiaçupeba. Então, nós desenvolvemos lá um pequeno trabalho. Eu não sou nem o presidente, nem o tesoureiro da ONG, eu sou só um apoiador da ONG. Nós damos força para essa ONG, que é uma ONG que defende o meio ambiente. Lá é uma região de manancial, lá que se capta água para trazer para São Paulo. Né? E nós temos um trabalho fundamentalmente educacional. Pra você ter uma ideia, nós temos uma biblioteca pública dentro da ONG, grande. Nós temos uma creche com 50 crianças, nós temos escoteiro com 70 crianças. Nossa, uma coisa que precisa ser mais divulgada, hein? Entendeu? Então, nós temos um trabalho bom lá, muito bom. Pra você ter uma ideia, nós temos, entre jovens e crianças, nós temos quase 500 pessoas dentro de um espaço pertencente à Sabesp é a nossa parceira lá, e nos cedeu a área, e dentro dessa área nós desenvolvemos projetos sociais para aquela região lá. Então, nos finais de semana, eu dou uma ajudazinha, né? Na Sociedade Ambiental Amigos de Taiaçupeba. Você acredita que todo cidadão tem que ajudar, independente do cargo que ele exerce, da condição financeira que ele tem? Sem dúvida. Você tocou num ponto essencial, viu, Débora? Débora, é o seguinte, olha, as mudanças do nosso país não vão vir de cima para baixo. Elas vão vir de baixo para cima e de dentro para fora. Agora, para isso acontecer, você, eu, todos os companheiros aqui, a gente tem que dar uma forcinha. A gente tem que fazer qualquer coisinha, né? Nem que eu comece a separar o lixo da minha casa. Tem gente que não separa o lixo da sua própria casa. Eu separo o lixo da minha casa. Sou eu que mexo no lixo da minha casa. Não é? Então, eu acho que é por aí que a gente começa a mexer as coisas. Entendeu? A escolinha lá precisa de alguma coisa, ninguém vai lá ajudar a escolinha. Os professores ficam completamente desamparados.
Aí tem o Enem, a escolinha vai mal no Enem, lógico que ninguém ajuda. Então, ninguém precisa salvar a pátria também. Né? Agora, um pouquinho, cada um de nós tem que fazer. Desde que se faça um pouco. Porque você, por exemplo, trabalha nessa ONG, né? Já ajuda eu faço muita gente. O pessoal lá faz muito mais do que eu. Imagine quem tem uma condição financeira ainda mais poderosa, né? Poderia ajudar mais. Poderia. Certo? E às vezes nem é preciso de dinheiro, não. Você sabe que não é tão difícil conseguir dinheiro. Sabe o que é mais difícil conseguir? Trabalho voluntário. Fala em trabalho voluntário por aí, você vai ver, o pessoal dá risada de você. Você está louco, meu? Já trabalho feito doido de segunda a sexta, você vai querer que no sábado eu vou lá na ONG? Mas a gente tem que ir, porque se a gente não for, não muda. Nós falamos no início da entrevista sobre o bom humor do Heródoto Barbeiro, né? Trabalhar para ele parece algo bem prazeroso. Eu quero comentar, inclusive, do seu trabalho no PAN agora, que foi excelente. Como é que foi isso para você? Olha o sorriso. Acho que o sorriso diz muito, hein? Não, sabe por quê? Olha, eu fui integrado aqui numa equipe, tive a honra de fazer parte aqui da equipe da Record, da equipe de esportes da Record, né, com os narradores da Record, com os comentaristas, com os atletas que a Record contratou para serem... Então, para mim, olha, foi uma honra extraordinária, foi uma oportunidade extraordinária. E até uma oportunidade de integração, não é? Sem dúvida. Porque você é novo, relativamente novo. Não, eu sou novo. Aqui na casa eu não tenho um ano, você sabe, né? Para mim foi uma oportunidade extraordinária de conhecer o pessoal da técnica, por exemplo, da televisão, que eu não conheço. Você trabalha aqui no estúdio, eu não sei quem é que está trabalhando lá no Switch, né? Mas eu acho que a gente faz esse programa juntos. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa. E mais, de conhecer um pouquinho do povo mexicano, que é extremamente bem-humorado. Tá, e o que você achou de mais interessante no México? Deixa eu só te contar um negócio. Pode contar. Sabe que eles tiram sarro, sabe de quem? Do quê? Dos argentinos. Jura? Igual os brasileiros? Que nem nós, eles brincavam com nós. Aí eu contava aquela piada, falei, não, fiquem tranquilos, porque lá no Brasil nós achamos que os argentinos são uns italianos que moram na Argentina, falam espanhol e pensam que são ingleses. Agora, depois de ter participado do PAN, como é que você acha que vai ser a cobertura para os Jogos Olímpicos de 2012? Será que dá para contar, para adiantar alguma coisa para a gente agora? Bom, primeiro eu acho que vai ser uma cobertura extraordinária, porque o que aconteceu no PAN, na verdade, o PAN serviu também para a gente treinar para a grande cobertura que a Record e a Record News vão fazer dos Jogos Olímpicos de Londres. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não é? Eu acho que o esquema já está pronto, as pessoas estão sendo cada vez mais aprimoradas. Então, eu acho que nós vamos fazer uma grande cobertura dos Jogos Pan-Americanos. Então, eu acho que vai ser uma coisa realmente extraordinária, não só para a Record e para a Record News, mas principalmente para o esporte do nosso país, porque, afinal de contas, uma boa parte dessa garotada da periferia se espelha nesse pessoal, pode ter certeza. Nós falamos de rádio, né? Nós falamos do seu trabalho em rádio. Você tinha uma média de 160 mil ouvintes por minuto. Que loucura é essa? Tinha realmente. Eu tinha mais ou menos essa por minuto. Era uma média realmente muito alta e mais. Se você contar a audiência, estou falando da CBN, se você contar a audiência em São Paulo, Rio, Brasília e todas as praças, estava quase 1 milhão de pessoas por dia. Era uma audiência realmente muito grande. E agora, como é que é comandar o Jornal da Record News? Olha, é uma coisa extraordinária, porque nós estamos, inclusive, fazendo um telejornalismo muito mais descontraído, muito mais comentado, muito mais aberto, sem sabe aquela figurinha do apresentador de telejornal que não pode rir, babá? Nós acabamos com isso. E todo dia tem um comentarista diferente Tem também. um, não. Ontem nós tivemos 5 comentaristas no jornal. 5. O Rubens Evaldo Filho, por exemplo, veio ontem. Sim, fera. O Rimoli teve ontem também. O Ricardo Cocho teve ontem. Quer dizer, então, em suma, nós não estamos dando só a notícia. Nós estamos dando a notícia e tem lá uma pessoa, um especialista, que estudou aquele assunto para comentar de uma maneira simples, didática, para que as pessoas possam formar melhor uma opinião a respeito do que está acontecendo no país. Uma verdadeira academia de jornalismo. Olha, é um timaço. É um timaço. Pra você ter uma ideia, é um timaço. Bom, pra você ter uma ideia, um dos nossos comentaristas de saúde é o doutor Adib Jatene. Está certo? O grande médico Adib Jatene é comentarista do jornal, pô. Se eu tiver um piripaque, eu já estou bem, fala a verdade. Piripaque acho que você não vai ter, não. O que está faltando na sua vida, então, hoje? Você já foi professor de história, estudante de direito, jornalismo durante tanto tempo, né? Você está no jornalismo durante tantos anos. O que está faltando para o Heródoto Barbeiro hoje concluir na sua carreira? Bom, é o seguinte, eu acho que está faltando viver o dia de hoje. Eu só vivo o dia presente. Você não fica fazendo programações? Eu não faço programação para o futuro. Se você me disser, você gostaria, ou gosta, ou quer ir para Londres no ano que vem? Quero. Quer estar com a equipe da Record? Quero.
Mas isso é uma coisa que pode acontecer em julho. Eu quero viver hoje, fazer o jornal hoje, encontrar com os meus amigos hoje. Se for possível amanhã, estar lá na reserva ambiental junto com os cachorros, junto com o pessoal lá da vila, lá na Itaiaçupeba. Então eu vivo um dia por dia. Né? Eu não tenho assim nenhuma... vou ficar rico, vou ficar milionário. Não. Isso absolutamente não passa pela minha cabeça. Que bom. Nossa, e que vibração boa você tem, Heródoto. Obrigado. Agora me conta um segredinho. Kombi. O que significa a Kombi na sua vida? Então, a Kombi significa duas coisas. Significa a minha origem. Eu já falei para você que sou uma pessoa de origem humilde. Nós tínhamos oficina mecânica. O nosso carro de emergência era uma Kombi. Eu andava de Kombi, viajava de Kombi, consertava Kombi. Então, sempre tive Kombi na minha vida. E depois eu me apaixonei pela Kombi. E o fato de ter essa reserva ambiental, que eu falei para você agora lá na Mogi Bertioga, as estradas lá são todas estradas ruins. Então, precisa de Kombi, porque o carro não entra. E mais, eu tenho que ficar transportando os bagulhos da ONG, tudo dentro da Kombi. Se você fosse na minha casa hoje, você vai ver que a Kombi está até do topo de bagulho. Quantas Kombis você tem? Não, tem uma só, tá louco? Se eu aparecer com duas Kombis, uma só, minha mulher já quer me matar. Se eu aparecer com duas Kombis, ela divorcia de mim. E agora, para a gente encerrar, o bate-papo estava muito gostoso, mas eu tenho que fazer a última pergunta para você. Para quem Heródoto Barbeiro entrega o cartão de visita? Bom, eu gostaria de entregar para uma porção de pessoas, o Leonardo Boff, eu entregaria. Mas eu gostaria eu gostaria de entregar para a Marina Silva, por uma pessoa por quem eu tenho grande admiração. Não só pelo que ela foi, pelo que ela é, mas principalmente por ter sido uma política honesta. Eu não estou dizendo que não tem outros. Claro. Tem, claro que tem em todos os partidos. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho admiração por ela, então eu entregaria o cartão de visita para Marina Silva. Heródoto Barbeiro, inteligente, exemplar, bem-humorado e referência para jovens profissionais. Um homem incansável, realmente um profissional multimídia. Recebemos hoje no cartão de visita o jornalista Heródoto Barbeiro. Boa noite e até a próxima semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.